Tema de mensagem, cuidado com as tradições. A busca já começou. Ministra-se. Mensagens de vitória. Novas pregações. O sermão. E a orientação de Deus na mensagem revelada. Grave sua mensagem. As revelações. Aleluia, glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, que está em nosso meio, pronto para dar vitória a todos aqueles que assim clamam o seu santo nome. Vamos à leitura da palavra do Senhor com o seguinte tema: cuidado com a tradição, porque a tradição mata também. Se a letra mata, a tradição também mata, mas o Espírito do Senhor vivifica a todos aqueles que assim confiam no Deus que fez o céu e a terra. Por isso nós vamos ministrar a mensagem da palavra de Deus de hoje com o seguinte tema: cuidado com a tradição. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 14. Tema de mensagem que é cuidado com a tradição. A leitura da Bíblia em Mateus 15. O título diz: a tradição dos anciãos. Tudo tem a ver uma coisa com a outra. E o nosso Deus é Espírito. E aqueles que adoram a Deus sabem que Deus é liberdade. Que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E ele entende que a tradição não pode o matar. E ele entende que também não pode morrer pela letra. Mas ele entende que indo pelo Espírito, ele discerne muito bem e ninguém vos engana. Como diz no livro de 1 João: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Se você não está sabendo tudo, é porque você ainda não tem a unção dos santos. Você precisa buscar, você precisa ter, você precisa entender e precisa compreender a palavra do Senhor, porque os tempos estão se findando e logo nós vamos partir para a glória. Por isso, busque ao Senhor enquanto se pode encontrar, porque senão depois vai ser tarde demais. Não faça que nem aquele rico que tinha a oportunidade de salvação e não quis, e depois partiu da vida para outra, desta vida para outra, aí quis a oportunidade de novo e aí já era tarde demais. Então a oportunidade agora, neste tempo oportuno que Deus assim está nos dando. Aceite a Jesus Cristo enquanto há tempo e oportunidade de salvação para a sua vida. Vamos lá então neste tema de mensagem que diz assim: cuidado com a tradição. Vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor: e então chegaram ao pé de Jesus os escribas e os fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele, porém, respondeu e disse-lhe: por que transgride vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vos dizei: qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. E o que poderia aproveitar de mim? Isso não é preciso. Esse não precisa honrar nem o pai e nem a sua mãe, e assim validai pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem, isso contamina. E então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aleluia, glórias a Deus. Entendendo que por diversas vezes o Senhor tem sempre falado ao nosso coração para ter cuidado com tudo, para que assim nós não viéssemos a perder a visão dos céus. Entendemos que ultimamente há muitas tradições em nossos meios que está invalidando o mandamento da palavra de Deus. Há muito excesso do homem em cima do próprio homem, entendendo que o jugo de Jesus Cristo, ele falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você se sente tão pesado, se sente com um jugo tão grande em cima, entenda, é tradição dos homens, porque Jesus Cristo perdoa nossas vidas, nossos pecados, de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente anda fazendo, mas Ele diz: não faça de novo, para que não suceda algo pior. Jesus Cristo hoje, Ele se encontra como nosso advogado. É Ele que assim age nas nossas causas perante Deus, para que Deus assim venha nos perdoar. Mas entendemos que a tradição dos homens é diferente do mandamento de Deus. A tradição dos homens é: vai morrer, não tem mais jeito, vai para o inferno, isso, aquilo, outro. Principalmente se o dízimo é maior ou menor. Aí que a tradição entra mesmo para acabar de matar. Então entenda, o nosso Deus, Ele é Espírito, e quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para isso nós temos que ter cuidado com todos os ensinamentos que vêm ao nosso encontro, porque alguns ensinamentos são mandamentos de homens e não tem nada a ver com os mandamentos de Deus. Eu entendo, se é para mim fazer, eu não posso falar para outra pessoa fazer o que Deus ordenou para mim fazer. Se a minha intimação por Deus é ir pregar, eu não posso mandar outro pregar no meu lugar, a não ser se haver um imprevisto muito grande de não dar para mim ir, que às vezes o excesso é muito grande. Às vezes temos que pregar em vários lugares, e se eu puder dividir com alguém esse ministério, eu vou até dividir, mas eu não posso me dar por direito de ser preguiçoso, de não querer ir pregar e ficar em casa à toa. Tem uns que já estão assim no nosso meio, não fazem mais e colocam o fardo deles nas nossas costas. Se o da gente para levar já está difícil, imagine para levar o dos outros. Meu Deus do céu, é revelado, nessa tarde é revelado. Assim como os dias anteriores, pregando neste lugar e pregando nas igrejas, está sendo sempre revelado, porque vem dos altos céus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Não adianta eu querer manipular a palavra de Deus, porque um dia o Senhor vai me cobrar. Um dia o Senhor vai querer conta de tudo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos.
Não podemos deixar a obra de Deus parar em nossa vida por causa da tradição dos anciões, por causa da tradição dos homens, porque se o mandamento de Deus é ir de pregar o evangelho, o Senhor tem ordenado para cada um de nós, para cumprir o ide de Jesus Cristo, pregando o evangelho. A Bíblia diz, quando falou assim, Deus falou para os discípulos, através de Jesus Cristo, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles ficaram mesmo. Eles ficaram em Jerusalém, ficaram lá. Só que teve um problema. O problema foi o seguinte: o problema não foi o que eles receberam. O problema é que eles ficaram acomodados. Assim que o poder desceu, eles quiseram ficar só em Jerusalém mesmo. Eles não quiseram sair para dividir. Eles não quiseram sair para pregar. Eles não quiseram sair para anunciar. Então o que aconteceu? Foi necessário vir uma grande perseguição. Foi necessário vir um grande problema difícil sobre a vida deles, que cada um foi para o lado. E aí sim o evangelho expandiu. Mas o que está acontecendo em nosso meio? A tradição de excesso dos homens é tão grande que o evangelho está sendo preso pelos próprios homens. E tem alguns que entendem o seu chamado e deixam que a tradição dos homens assim os pare. Entenda, se você tem o chamado de Deus, tem convicção do teu chamado, vai, que o Senhor irá contigo. Aonde pôr a ponta dos teus pés, aonde você pisar, Deus vai prosperar. O Senhor vai abençoar através da tua vida. Já pensou se Abraão fosse olhar para a sua parentela? Não, vou ficar por aqui mesmo, vou sair nada. E Deus falou para ele: saia daí, Abraão, saia da tua parentela e vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Vá para aquele lugar. Os que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Não se preocupe não, irmão, quem está te amaldiçoando. Não se preocupe não, que dizem por aí que teu ministério não vai muito longe. Não se preocupe, porque as mesmas palavras do feiticeiro, do crente feiticeiro, vai voltar contra ele próprio. Porque o Senhor falou e disse: se te abençoarem, eu vou abençoar. Mas se te amaldiçoarem, eu próprio amaldiçoarei esses malditos. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 1 diz assim: então chegaram ao pé de Jesus os escribas e os fariseus de Jerusalém. Eles ainda vêm de longe ainda, de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Porque não lavam as mãos quando comem? O que salva não é o uso e costume no nosso meio. O que salva não é o nosso exterior, mas é o que está no interior, dentro de nós. Jesus Cristo falou concernente a isso: do que o coração está cheio, é o que o homem vai falar. Se encostarem perto de você aí com tititi, com plá plá plá, com plum plum plum, da vida de um, de outro, você pode saltar fora, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Se você tem o bom costume de adorar a Deus, de observar a palavra do Senhor, de buscar ao Altíssimo na sua casa, continue buscando, não deixe quem vos pare, porque a tradição dos homens anda invalidando o mandamento de Deus, e o mandamento de Deus não pode ser invalidado, porque as coisas de Deus se entendem pelo Espírito. Tem uns, irmão, que já se transformaram reis da igreja. Já não são mais sacerdotes e pastores, são reis agora. Eles ficam lá para mandar tudo, não querem fazer mais nada, não querem apacentar, não querem ensinar, não querem mostrar o caminho e não querem alimentar o povo. Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, deu o exemplo, alimentando, pregando, alimentando materialmente, espiritualmente, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus Cristo falou: olhai para mim, sejai meus discípulos e eu vos abençoarei, eu vos abençoarei. Aleluia, glórias a Deus. E quantos assim como os escribas e os fariseus chegam? Como pode? Você não pode fazer isso. Você não pode. Ele falou que não pode, irmão. Se Deus que é Deus confiou em nossas mãos a pregação do Evangelho, se Deus que é Deus confiou em nossas mãos a ministração de louvor, a ministração de cântico, a Bíblia diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E tem muita gente que quer descansar na tua e nas minhas costas. Não fazem e não quer deixar quem quer fazer.
querem aparecer tendo nome com a tua vida. Vai aparecer com as costas de Satanás, pregando contra ele, arrancando as almas da mão dele. Agora nas tuas costas e nas minhas costas, ninguém pode aparecer não. Só Jesus Cristo. A gente desce e Jesus Cristo aparece. Aleluia, glórias a Deus. E é assim mesmo, um monte de escribas fariseus no nosso meio, frutiqueiro, fofoqueiro, que só pega o que não presta para tentar te denegrir, para tentar me denegrir, mas não tem problema. A palavra do Senhor se diz que nenhuma língua prosperará e nem ferramenta nenhuma prosperará contra os servos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro um certo caso que começaram a falar isso e aquilo outro na minha vida. Aí eu olhei, o negócio tá bom meu, tá tudo desabando. Falaram isso, falaram aquilo outro. Aí depois veio um e começou, e tenho certeza, vai, tu viu? Não, mas quem falou viu, e tem certeza. Mas tu viu? Não viu. Tu viu? Não, mas quem falou tem certeza. Faz o seguinte, traz os fofoqueiros todinho. Faz fila, um por um. Vamos botar essa questão a limpo. Porque o mal se corta pela raiz. Assim Jesus Cristo vinha. Quando o mal pensava que ia fazer gracinha, Jesus Cristo falava, sai daí, arreda-te daí, nem para Satanás e não deu trela. Quando Satanás chegou e falou, tudo isso eu te darei, prostre e me adora. Ele falou, tu não tem jeito mesmo, né, Satanás? Tu é cara de pau mesmo. O mundo nem é teu, é de meu pai, porque ele criou tudo. Tu quer que eu se prostre perante você para mim ter o mundo? Sai daqui, Satanás. Arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Se nós, como seres humanos, não observarmos a palavra do Senhor pelo Espírito, os homens vão manipular a nossa mente. Agora, você quer ser liberto? Você quer ser liberto da tradição dos homens? Quer ser liberto da tradição dos anciões? Vá pelo Espírito. Vá pelo Espírito, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos revela. E como diz lá em João, vós tem a unção dos santos e sabei tudo, e não há quem vos engane. Se alguém está te enganando ainda, porque você ainda não tem a unção dos santos. Você não tem ainda a unção dos santos, mas entenda, se a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação é com todos, mas não estão conosco. Eles não são da nossa conversão. Eles não são da nossa catedral. Estão rebeliados. Quem te falou isso? Quem te falou isso? O único rebeliado da história é Satanás, que para ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para ele não tem. Mas entenda, muitos dizem esse versículo, mas não vivem esse versículo. Não vivem. E tem, porém, a gente que vive daqui atrapalhar a gente. Tá fazendo o que lá, irmão? Tu vai fazer o que lá? Eu vou lá porque Deus também está lá. Se Deus está aqui na minha igreja, também está na igreja lá. Porque o nosso Deus é um só. Quando Ele vir buscar o nosso povo, Ele não vai vir buscar congregação, mas um povo seu lavado especial e de boas obras. Aí vem cheio de tradição pro nosso meio. Só o sangue do Cordeiro. Mas continuando, versículo 3 e 4 diz assim: ele, porém, respondeu e disse-lhe: por que transgredi vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra o pai e a mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de morte. Quantos que já estão mortos espiritualmente? Só tem visão material, espiritual nem se fala. Aí depois parte dessa vida para outra, vai querer outra oportunidade. Como? Como que vai ter outra oportunidade se em vida não aproveitou? Entenda que a nossa contagem nessa vida, ela é contada. Passou dessa vida para outra, acabou-se. Do outro lado da vida tem um outro negócio a acertar, se você não sabe. Você acha que só tem negócio nessa vida para acertar? De jeito nenhum. Do outro lado da vida existe mais vida ainda, porque a Bíblia diz que existe duas mortes: a morte carnal e a morte espiritual. Agora, para passar para o outro lado da vida, vivo espiritualmente, entenda, Deus só é Deus de vivo, não de morto. Então aceita Jesus Cristo para ir vivo para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando na palavra do Senhor, e Jesus Cristo nos alertou, irmão.
é porque a gente não procura observar a Bíblia. Porque se a gente for procurar observar a Bíblia na íntegra, na letra, eu sei, reconheço isso, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vai ficar com medo da letra. Se você tem um Espírito de Deus para te dar vida, para te dar um entendimento, o discernimento. Não, mas o meu dirigente falou que não precisa ler a Bíblia tanto assim não. Filho de Satanás. Porque se Jesus Cristo disse que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, é porque faltou conhecimento. Você tem que observar o bocado de que as épocas, tempos e lugares, a cada tempo, o povo era destruído porque faltava o conhecimento. Sabe por causa de quê? Porque o sacerdote desviava, os profetas desviavam, os pastores desviavam. Tem um versículo aí, irmão, quer dizer, tem uma passagem no livro aí, se não me falha a memória, de Jeremias ou Ezequiel, que diz: ai dos pastores, só tem só ai em cima dos pastores. Sabe por causa de quê? Porque se esqueceram de apacentar o rebanho de Deus e começaram a apacentar a si próprio. Aí tem uns que pegam os versículos e dizem assim: irmão, toma cuidado com o que você fala. Falei, como assim, irmão? Está tocando nos ungidos? Mas falar a verdade da palavra de Deus é tocar nos ungidos? Falar a verdade da palavra de Deus é divertir, irmão. Porque se não tem quem tira aquele homem do caminho lá, da espada do anjo, a pessoa, se não fosse a jumenta, para tirar lá o homem lá da direção da espada do anjo, o homem era ungido também, Balaão, mas ia fazer o povo de Israel pecar por causa de quê? Por causa do din-din, por causa da sua oferta do seu tempo. Recebeu uma oferta boa, vou lá. Ele indo, quem tinha ali na hora? A jumenta também podia pensar: não, ele é ungido, não vou tocar no ungido. E Deus falou: fala pra ele. E ela travou, só que ela demorou a falar, apanhou. Aí, meu Deus do céu, a história você já conhece, né? Muito bem. Então entenda, são tradições em nosso meio que andam invalidando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz liberdade. A palavra de Deus mostra o caminho. A palavra de Deus desmascara Satanás, não o homem. Quando a palavra de Deus vem, ela vem para desmascarar Satanás que está no homem. E aí entra a libertação. Então entenda, pregar a verdade da palavra de Deus não é tocar em ungido nenhum não. É você divertir, é mostrar o caminho para que possa mostrar e livrar este homem da espada do anjo. Sabe por causa de quê? Porque Deus vai usar você. Deus vai usar você. Aleluia, glórias a Deus. Já pensou aqui Jesus na hora? Não. Os escribas e os fariseus, eles são ungidos. Não vou tocar, não vou falar nada, vou ficar quieto. E qual era a missão de Jesus Cristo? Quando vieram trazer a comida para ele, ele falou: olha, não me interessa muito a comida dessa vida não, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, pregando o evangelho, libertando os cativos e dando vida àqueles que não têm vida. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que acontece, sabe o que é? Falta de visão dos céus. Aí eles pegam desculpa para tudo. Você não pode por causa disso, você não pode por causa daquilo outro. Aí o ser humano, por não observar a palavra de Deus, é verdade, aí fica parado, não faz mais nada para Deus. Aí tem o porém, aquele que mesmo falou que não pode, que era para a pessoa ir esperar, depois vai ser o mesmo que vai ficar cobrando. Tu não faz. Primeiro ordenou o camarada para parar, e depois o camarada não tem mais alavanca para ir, não tem mais força para ir. Se o Espírito de Deus não envolver aquela pessoa nunca mais se levanta. Por isso, vá pelo Espírito. Se você for pelo Espírito e tiver a unção dos santos, ninguém vos engana. Ninguém! Aleluia, glórias a Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: mas vós dizeis, qualquer que dizer a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, isso não precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe. E assim invalidai pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus Cristo estava divertindo. Jesus Cristo estava mostrando o caminho.
Aqueles homens tinham perdido a direção, irmão, e estavam tão cegos espiritualmente que quando Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, é necessário nascer de novo, meu filho. Você conhece muita letra, mas o espírito você já perdeu há muito tempo. É necessário. E como pode eu nascer de novo já sendo velho? E todas as vezes que Jesus Cristo ia na congregação, interessante que eu observando a Bíblia, irmão, Satanás já estava lá cultuando já. Ele ia os escribas fariseus ensinavam lá, aqueles povos lá de sua época, que não acontecia nada. O cão estava lá assistindo lá o culto lá no corpo de alguém. Mas todas as vezes que Jesus ia na congregação e ia ensinar, irmão, ia ensinar lá na sinagoga, que sinagoga quer dizer congregação, igreja, é o lugar onde você vai adorar a Deus. Quer dizer, que todas as vezes que ele ia lá, o cão se manifestava, caía por Deus. O que ele estava fazendo lá? Foi assistir o culto, só que se deu mal. O cão se deu mal, porque na hora que Jesus entra, irmão, e quando o poder de Jesus se manifesta, nem cão, nem diabo, nem ninguém, ó, tem que saltar fora, pular a janela do inferno e fechar a porta para nunca mais sair de lá. Entenda, a nossa luta é espiritual. Hoje em dia os homens deixaram de lutar pelo espírito, quer dizer, deixaram de lutar em espírito para lutar uns contra os outros por causa da vossa tradição, lutando por poder próprio, e se esquece de lutar pelas almas que tem que ir para o céu. Está invalidando o mandamento de Deus pela vossa tradição. Tem uns que já perderam o paladar dos céus, irmão. Paladar dos céus. E o dom de apacentar a ovelha, nem se fala então, fica com medo de perder pro próximo. Vigia, aí começa a inventar um monte de coisa. Uma coisa eu aprendi com um companheiro de pregação: não invente para que não vente. Não invente para que não vente. O que tu anda inventando por aí vai ventar pro teu lado, porque aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que eu não sou papagaio, irmão, para ficar repetindo o que os outros dizem. Por isso que eu não sou marionete, para ir pela cabeça dos outros. Entenda uma coisa: tenha tu tua própria experiência, tenha tu o mandamento de Deus na tua vida, não tradição de homens, porque a tradição dos homens vai te matar, o sistema vai te matar, a letra até te mata, mas o Espírito vivifica. Vá pelo Espírito. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus, irmão, ele é Deus de vivo, não de mortos. E quando estamos mortos uma vez espiritualmente, fica difícil entender, fica difícil. Agora, pelo Espírito ninguém vos engana, ninguém. Pelo Espírito do Senhor você entende onde está a tradição dos homens e aonde está o mandamento de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 7 e 8 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O teu coração, irmão, não deve estar no homem, tem que estar em Deus. Quantas e quantas vezes é só desviar uma pessoa cair, desvia geral, porque está ligado no homem. Agora, quando você está ligado em Deus, ainda que a pessoa caia, você nem vai falar mal dele. Você fala: não, aquele homem ele era um guerreiro, aquela mulher ela era uma guerreira. Vamos orar por eles para eles poderem se levantar de novo e continuar na frente de batalha. Mas quando eu vejo, irmão, uma pessoa que pega o microfone e começa a falar: tá vendo aí? Eu já sabia. Se tu sabia, por que tu não foi lá alertar? Se tu sabia, por que tu não foi lá avisar? É hipócrita, tem invalidado o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Às vezes eu fico olhando isso, irmão, é melhor nem dizer. É melhor pegar o microfone pra quê? Eu já sabia. Já sabia o quê, irmão? Você sabia o que tu não foi lá avisar? Sabia que o camarada ia cair, sabia que o camarada ia enfraquecer, ia pro mundo, aí depois fica descendo a marreta lá falando: ah lá, tá vendo? Era carne, o que você que tá na carne há muito tempo tem que andar no Espírito, porque aquele que tá no Espírito vê o seu irmão indo pro buraco e lhe adverte para que o sangue dele não venha cair sobre vós. Não era nem isso que eu ia falar, irmão. Eu ia falar outra coisa, saiu assim. Pelo Espírito sai coisa que a gente nem imagina. Vai fazer o quê? A palavra não é minha de Deus? A palavra não é minha de Deus, mas é o que a gente vê por aí, irmão.
Tem uns que ainda bate palma. Sabia. Tem uns que fica fazendo figa, doidinho pra gente cair, irmão. Porque a hora que a gente cai, aí já é festa para menos um para dar trabalho, para não falar a verdade. Mas entenda, se você tem a palavra da verdade, se você conhece Jesus Cristo e sabe a comunhão que você tem com o Altíssimo, faça a vontade dele, prega o evangelho mesmo, anuncie, toque a trombeta em Sião, faça o nome de Deus conhecido e ele vai te abençoar grandemente. Aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes que você vê uma pessoa subindo no altar e falando eu já sabia, pode falar, é hipócrita, pode pensar, é hipócrita, porque se sabia, se via o mal, se sabia que a pessoa ia cair, se sabia que Satanás já tinha preparado o laço, por que não foi avisar? Por quê? Entenda, irmão, se uma pessoa caiu, o Senhor falou, o justo pode cair, mas o Senhor o tornará a levantar. A minha oração agora eu tenho modificado até ela um pouco, tenho falado, Senhor, o negócio está sério, eu sei que tem um anjo do meu lado, porque quem é salvo em Cristo Jesus, tem unção dos santos e tem intimidade com Deus, sabe que o anjo está do lado. Eu estou pedindo ao Senhor para andar outro, para que eu não possa cair, sabe por causa de quê? Porque Satanás já tem feito de tudo para querer nos parar, mas entenda, o Senhor vos diz nessa tarde, não pare! Não pare! Levante e ande, porque a jornada é muito longe! Nós só podemos parar, irmão, como passar desta vida para outra. Passou dessa vida para outra, descanso. Mas enquanto estamos em vida, não temos como descansar, porque Jeremias já dizia acerca disso. Jeremias 8:20 que diz, passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Jesus Cristo falou, o reino de Deus é tomado à força. Vigie, porque aquele que está de pé, vigie para que não caia. Pelo Espírito você tem o discernimento para saber onde está a tradição dos homens e o mandamento de Deus. Entenda, Deus sempre quer nos advertir. Desde o início da criação até o nosso tempo de hoje, o Senhor Deus que fez o céu e a terra, Ele sempre quer nos mostrar a verdade. Mas será que nós temos observado a sua santa palavra? Será que nós temos observado a palavra de Deus? Porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia, glórias a Deus. Não seja como assim Isaías falou, este povo me honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem o seu coração em Deus, tem o seu coração no Senhor. Sabe por causa de quê? Porque quando o teu coração está em Deus, ainda que o teu irmão caia, ainda que o teu irmão volte atrás, ainda que o teu irmão caia em pecado, você não vai denegrir, porque ele sempre teve uma palavra boa para vos passar. Você vai dizer, não, ele era um baluarte, ele deu tanto trabalho para Satanás, mas não vamos deixar Satanás destruir ele. Vamos orar por ele, para o Senhor o levantar e ele continuar na frente de batalha. Não se junte com essas pessoas, irmão, que gostam de ver a derrota dos outros, mas se junte com pessoas que querem fazer aqueles se levantarem, que uma vez estavam na frente da obra. Entenda, Deus vos chamou para fazer a diferença, mas se você não quiser fazer a diferença e ficar se juntando com esse tipo de pessoa, tu nunca vai passar de sair do que tu é. Mas o dia que você entender que as coisas de Deus se discernem pelo Espírito e não for como muitos aí são, você vai fazer a diferença. O Senhor vai vos usar. Para mim chegar até aqui, irmão, até os dias de hoje, foi quebrando muita barreira. Porque o que vem de barreira pela frente, pelo amor de Deus, tradição dos homens, mente leviana, filho de Satanás. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos, aos quais os homens seriam amantes de si mesmo e daria trabalho mesmo. Então entende, é últimos tempos, é último. A terra tá cambaleando como um bêbado. Satanás já está na próxima hora e Jesus Cristo já está vindo aí para buscar o seu povo e levar para a glória. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 9 e 10 diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens, e chamando a si mesmo a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Ouvi e entendei. Entenda, escute o que eu estou te falando e também entenda. É o que diz aqui no versículo 9: em vão me adoram, ensinando doutrina
que são preceitos de homens. Então entenda, a palavra do Senhor, ela nos liberta. Mas quando nós queremos que ela venha nos libertar. Porque se você não quer, você tem um livre-arbítrio. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado, não. Você escolhe. Ou tá com Deus, ou tá com Satanás. Se Deus, irmão, fosse nos forçar a servir Ele, Ele não seria Deus, seria carrasco. Ai, meu Deus do céu, não sei para que eu fui lembrar disso. Quantos carrascos no nosso meio que acham que a gente tem que fazer as coisas forçado e não pelas... Tu tem que fazer isso, tem que fazer o quê? Tu é Deus por acaso? Deus é Deus, não está me forçando, quem é tu? Hein? Diz a Bíblia lá em Tiago, Timóteo, não me fala na memória, que diz: quem é tu que julga o teu irmão a lei? Já é juiz, já? Então entenda, se for pelo Espírito, faça. Agora, se você não quiser fazer, se preocupe não, se a pessoa vai tomar, você vai ser amaldiçoado. Você vai ser... Que vai ser o quê, irmão? Se você já é abençoado, você já é abençoado por Deus. Quem vos amaldiçoar vai ser amaldiçoado pelo Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. É verdade ou não é verdade, evangelista? É verdade. É isso aí. É verdade, irmão. Quem tem a bênção de Deus não pode ser amaldiçoado por ninguém, não. Está sendo amaldiçoado porque tu quer. Que a Bíblia diz aqui, ó. Maravilha do céu. Versículo 11, 12 diz assim: e o que contamina o homem não é o que sai da boca do homem, mas o que sai da boca, isso que contamina, quer dizer, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Então, aqui acertando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. As pessoas se escandalizam, mas não se escandalize você não. Continue fazendo a obra, continue adorando a Deus, continue no caminho, e o Senhor vos dará grandes vitórias. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um guia outro cego, ambos cairão no abismo. Se continuar andando com esse cego aí, tu não vai chegar muito longe, não. Se você tem o entendimento da palavra, se você conhece o Altíssimo e tem intimidade verdadeiramente com Ele, você entende muito bem. E o Senhor vai te abençoar grandemente sobre a face da terra, quando você começar a observar a palavra do Senhor vosso Deus. Assim Jesus Cristo já dizia, e lá em Deuteronômio está escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Isso quer dizer... aqueles que quiserem prosperar e a bênção do Senhor chegar até eles, têm que observar os mandamentos de Deus e obedecer, para que o Senhor possa assim continuar vos abençoando, para a honra e glória de Deus Pai. Então o caminho é esse, a direção é essa. Cuidado para não sair do caminho e não ficar cego por causa da tradição dos homens, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vá pelo Espírito, vá pelo Espírito, e o Senhor vos abençoará. Aleluia, glórias a Deus. E essas são as palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nosso coração, e que Ele possa vos iluminar a cada dia. Entenda, Jesus Cristo falou: ouvi e entendei. Ouvi e entendei. Continue ouvindo e entendendo a palavra do Senhor, porque Deus tem os seus baluartes sobre a face da terra, que são pregadores e pregadoras, para pregar a mensagem da palavra de Deus. E que Ele possa vos abençoar a cada dia e iluminar o seu caminho, para que você possa chegar no céu de glória, salvo em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, meu filho e minha filha, e continue perseverando, porque a vitória é certa, em nome de Jesus.